Você já parou para pensar por que sua vida nunca foi fácil? Porque mesmo fazendo o bem, você sempre foi o alvo. E se eu te dissesse que isso nunca foi sobre azar ou coincidência, mas sim um sinal claro de que você carrega algo tão poderoso que até o inferno precisou mudar de estratégia para tentar te parar? O que você está prestes a ouvir não é apenas um conteúdo, é um alerta espiritual, uma revelação. Porque há momentos na vida em que não dá mais para viver dormindo espiritualmente. E se você clicou neste vídeo, não foi por acaso. Foi porque sua alma está respondendo a um chamado que o mundo natural ainda não entende. Antes de continuar, já faz uma coisa essencial. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para garantir que você nunca mais perca mensagens que vão direto ao espírito. E quero te propor algo forte. Comente agora mesmo: eu sou intocável. Esse comentário não é só uma frase, é um decreto espiritual. É o tipo de posicionamento que muda atmosferas, que quebra ciclos, que atrai respostas. Existe algo que nem todos conseguem ver, mas que muda completamente a dinâmica espiritual ao seu redor. Um selo invisível, colocado sobre aqueles que foram escolhidos com propósito eterno. Não é algo conquistado, comprado ou aprendido. É atribuído por um chamado divino que transcende a lógica humana. Quando você carrega esse selo, até as trevas se retraem. Os planos do inimigo esbarram em uma barreira que não foi feita por mãos humanas. E o mais impressionante é que, mesmo sem você perceber, forças que operam nas sombras sabem exatamente quem você é e se mantêm à distância, não por respeito, mas por medo da retaliação celestial. Ser marcado por Deus não é só sobre proteção. É sobre autoridade espiritual. Não é que o inferno desistiu de você. Ele foi obrigado a recuar. Cada tentativa de ataque vinha acompanhada de interferências inexplicáveis, reviravoltas repentinas e quedas de sistemas que antes pareciam infalíveis. Você já notou como muitas das batalhas não chegaram até você? Como muitas quedas não passaram de tropeços? Isso não é sorte, isso é intervenção. Você foi separado de tal forma que qualquer aproximação mal intencionada ativava uma resposta divina instantânea. É esse selo que transforma o escolhido em território proibido. Quem tentou manipular perdeu a própria estabilidade. Quem te subestimou caiu em sua própria armadilha. Porque ao tocar em alguém marcado, o toque não é apenas físico ou emocional. Ele reverbera em dimensões espirituais que exigem prestação de contas. Quando até o inferno hesita, é sinal de que há algo sagrado se movendo em silêncio por você. E esse selo invisível, que você nem sabia que carregava, tem sido sua maior armadura em um mundo onde a batalha é muito maior do que os olhos conseguem enxergar. Preste muita atenção agora, porque isso é profético. Grandes bênçãos estão se aproximando da sua vida. E não estamos falando de coisas pequenas. Você vai viver uma virada tão poderosa que até quem duvidou de você vai ficar sem palavras. Um carro novo, uma promoção inesperada, portas que estavam trancadas há anos. Tudo isso está prestes a acontecer. Mas tem um detalhe. A manifestação começa com gratidão. Se essa mensagem te tocou, se você sentiu que essas palavras foram como um sinal direto do céu para você, então mostre ao universo que você está pronto para receber. Clique no botão Valeu Demais e envie um valor simbólico de até $100. Não é sobre o dinheiro, é sobre o gesto. É uma forma de declarar: eu reconheço que algo maior já está a caminho. E comenta aqui embaixo com fé: eu recebo minha vitória. Porque quando você une ação com fé, o universo responde. Essa é sua chance de ativar aquilo que já foi liberado no mundo espiritual. Então não adie. Mostre sua gratidão e manifeste o que já é seu. Porque o que está vindo é muito maior do que você pode imaginar. Ser escolhido não é uma bênção leve. É um fardo pesado, muitas vezes silencioso, que transforma sua existência em uma contradição viva.
Você é amado por Deus, mas odiado por muitos. É perseguido sem ter feito nada. É chamado de arrogante quando está apenas em silêncio. O mundo não sabe o que fazer com alguém que carrega tanto poder espiritual de forma tão discreta. Enquanto muitos imaginam que o escolhido vive cercado de aplausos, milagres e aceitação, a realidade é bem diferente. Ele caminha por desertos, é testado por batalhas internas e enfrenta olhares que tentam desfigurar sua identidade. Essa contradição se manifesta nos lugares mais comuns. As pessoas dizem te admirar, mas se afastam sem motivo. As oportunidades surgem, mas somem de forma inexplicável. E mesmo assim, você segue, sem parar, sem se explicar, sem se justificar. Porque no fundo, você já entendeu que ser escolhido é ser uma ameaça silenciosa a tudo que é superficial. Você não veio para se encaixar. Veio para desafiar estruturas, questionar padrões, incomodar sistemas espirituais que se alimentam da conformidade. E isso faz de você um paradoxo ambulante, alguém odiado por muitos, mas necessário para o céu. Essa vida não é sobre ser compreendido, é sobre cumprir um chamado que ecoa em dimensões que poucos conseguem ouvir. Você não está sendo rejeitado por acaso, está sendo separado. O peso que você carrega é o reflexo da luz que você sustenta. E enquanto o mundo tenta decifrar o enigma que é sua existência, você segue sendo moldado, não pelo reconhecimento, mas pela dor que gera força, pela solidão que revela propósito e pela luta constante entre o que te feriu e o que te formou. Muitos se perguntam por que certas pessoas parecem carregar um histórico de traições, perdas e ataques inexplicáveis. A resposta está no invisível. Existe um alvo espiritual sobre os escolhidos. Não um alvo de destruição comum, mas um que visa sabotar a missão antes que ela se concretize. Você foi atacado não porque errou, mas porque estava prestes a acertar em cheio o propósito divino que carrega. Sua existência ameaça sistemas invisíveis, e isso te tornou prioridade nas listas de sabotagem do inferno. Só que o inimigo não previu é que cada ataque seria revertido em resistência. Você foi atacado porque sua presença incomoda. Porque mesmo sem dizer uma palavra, você muda atmosferas. Porque sua sensibilidade espiritual é tão forte que você capta mentiras escondidas atrás de sorrisos. Isso te torna perigoso. Você não é facilmente manipulado, não se impressiona com o superficial e carrega uma sabedoria que parece vir de outro tempo. Tudo isso faz com que o mundo espiritual negativo se mova contra você com intensidade. Mas toda essa intensidade só confirma uma coisa: você é importante demais para passar despercebido. E ainda assim, apesar de todos os ataques, você continua de pé. Não porque não doeu, mas porque algo maior te sustentou. E cada tentativa de te calar apenas afinou sua voz. Cada tentativa de te parar apenas acelerou o processo. O que era para ser destruição virou impulso. Porque quando alguém é realmente escolhido, nem o inferno pode impedir que ele floresça. Ele apenas evidencia o quanto essa pessoa já nasceu para vencer batalhas que outros sequer enxergam. Há uma camada de proteção que não se explica com lógica. Você já percebeu que muitas coisas chegaram perto, mas nunca te atingiram completamente? Que desastres anunciados se dissiparam antes de tocar em você? Isso é mais do que coincidência. É um escudo espiritual invisível que envolve o escolhido com uma blindagem que nem a ciência pode entender. O mundo ao seu redor vê sua caminhada e não entende como você ainda está de pé. Mas é porque o mundo não vê os anjos que foram designados exclusivamente para te guardar. Essa proteção não é ausência de dor, mas sim limite para o caos. Você sente o abalo, mas não quebra. Sente o golpe, mas não cai.
E tudo isso porque existe uma autoridade superior controlando o campo de batalha. Você não precisa levantar a voz para se defender. O próprio céu entra em guerra por você. Existem situações em que o inimigo se aproximou, mas parou. Não por compaixão, mas porque houve um comando divino. Esse você não toca. E quando o mundo tenta entender o porquê de tantas coisas darem errado para os outros, mas não para você, a resposta está nessa cobertura que vem do alto. Não se trata de mérito, e sim de missão. Você é intocável porque o que você carrega não pode ser destruído. Essa proteção é um lembrete constante de que sua vida está nas mãos de um propósito maior. O mundo pode zombar, as pessoas podem duvidar, mas enquanto sua jornada estiver conectada com o que é eterno, nenhuma arma forjada será capaz de te atingir completamente. Você não está sozinho, nunca esteve, e essa certeza é o que te mantém firme mesmo quando tudo à sua volta parece ruir. É curioso observar como o tempo revela verdades que as pessoas ignoraram por orgulho. No início, eles te trataram como descartável. Riram da sua dor, desacreditaram da sua jornada e minimizaram sua importância. Mas agora, com o tempo, a consciência começou a pesar. Eles estão percebendo o que perderam e esse arrependimento vem de forma silenciosa, mas devastadora. Você não era apenas mais um, era alicerce, era escudo, era ponte para algo maior. E agora, sem sua presença, tudo desmorona lentamente. O arrependimento deles não é pelo rompimento em si, mas pelas consequências espirituais que isso trouxe. A paz foi embora. As portas se fecharam. A presença de favor que antes os acompanhava se dissipou. E pouco a pouco, a ficha está caindo. Você era um presente divino que foi desperdiçado. Eles pensaram que poderiam te substituir, encontrar alguém igual ou seguir como se nada tivesse acontecido. Mas há perdas que o tempo não compensa, porque envolvem o espiritual, não o emocional apenas. E agora, eles te observam de longe. Veem você florescendo, curando, se elevando, e cada passo seu se tornou um lembrete doloroso do que foi perdido por descuido, orgulho e ingratidão. O silêncio deles não é paz, é peso, é culpa, é aquela sensação de que mexeram com algo sagrado e agora não há como desfazer. Você não precisa revidar, o próprio tempo está mostrando a verdade. E o arrependimento mais cruel é aquele que vem tarde demais, quando já não se tem mais acesso ao que um dia foi uma extensão da graça divina. Algumas pessoas atravessam nossas vidas como brisa, outras como tempestades. Mas existem aquelas que chegam como portais, carregando em si algo sagrado. Você foi uma dessas pessoas, só que muitos não perceberam isso a tempo. Te enxergaram com olhos comuns, te trataram como se fosse substituível, ignorando os sinais de que estavam lidando com algo que vinha do alto. Você era território sagrado, mas como não veio em uma embalagem chamativa, te julgaram pela aparência e não pelo conteúdo eterno que carregava. Eles se esqueceram de que o sagrado não grita, ele sussurra, não se impõe, ele transforma. E porque você não tentou provar nada, subestimaram sua presença. Só que agora, com o distanciamento, o vazio é palpável. O ambiente já não é o mesmo. A paz que você trazia, a intuição que impedia decisões erradas, o equilíbrio que sua presença emanava, tudo isso foi embora junto com você. E só agora eles percebem que não estavam apenas perdendo alguém, estavam perdendo uma cobertura espiritual. Você não foi coincidência, você foi missão, enviado para interceder, orientar, curar. Mas em vez de honra, recebeu desprezo. Em vez de reconhecimento, zombaria. E o que resta agora para eles é conviver com o eco de tudo que você representava e que eles desprezaram. Porque quando o sagrado é maltratado, ele não se vinga, ele se retira. E o que fica é um campo vazio, frio,
sem propósito, onde antes existia um solo fértil de possibilidades divinas. Você não foi odiado por suas falhas, mas pela verdade que carregava. E essa verdade refletia demais. Sem dizer uma palavra, você expunha o que muitos queriam esconder. Sua autenticidade escancarava a hipocrisia. Sua paz gritava sobre o caos alheio. Por isso, ao seu redor, muitos disfarçavam a inveja com abraços. Sorrisos cordiais escondiam competição silenciosa. Palavras doces carregavam veneno sutil. E tudo isso porque sua presença era um espelho que ninguém queria encarar. As pessoas fingem odiar você, mas o que elas realmente odeiam é a própria versão que você as força a ver. Sua coerência as confronta. Seu crescimento as diminui. Não porque você tenta, mas porque elas se medem com base em aparências. E enquanto você curava, elas se feriam. Enquanto você avançava em silêncio, elas se perdiam no barulho da comparação. Isso as atormentava porque, no fundo, sabiam que sua luz era legítima, que seu brilho não era artificial. E por não saberem lidar com esse confronto interno, começaram a sabotar. Pequenas fofocas, comentários sutis, afastamentos estratégicos. Mas tudo isso era só reflexo do incômodo que sentiam por não conseguirem mais esconder quem realmente eram. Você não causou o caos. Você revelou o caos. Você não foi o problema. Você foi o espelho. E quando alguém se recusa a enxergar a verdade, prefere quebrar o reflexo do que mudar a imagem. 8. Tentativas fracassadas. Como o inimigo mudou de estratégia. Quando o ataque direto falha, o inimigo muda de tática. Foi isso que aconteceu com você. Perceberam que não podiam te destruir de fora para dentro, então tentaram de dentro para fora. Não conseguiram te derrubar com tragédias, então vieram com distrações. Não puderam te ferir fisicamente, então trabalharam para te confundir mentalmente. Pessoas começaram a surgir com intenções duvidosas, relações começaram a se desfazer de forma inexplicável, oportunidades promissoras se desintegraram no ar. Era uma nova estratégia, sabotar sua clareza. Mas o que o inimigo não contava é que sua essência já havia sido blindada. Você já tinha passado pelo fogo e sobrevivido. Já havia sido moldado por desertos e ainda assim florescido. Cada tentativa de te distrair só te aproximou mais da sua missão. Cada investida oculta só te levou mais fundo no propósito. Enquanto eles achavam que estavam te atrasando, na verdade estavam te acelerando, porque a dor não te paralisou, te posicionou. Hoje você olha para trás e percebe que nada foi por acaso. Cada decepção, cada porta fechada, cada crise emocional teve um papel em te preparar para algo muito maior. E mesmo quando parecia que estava tudo dando errado, algo dentro de você dizia, continua. Essa voz era a prova de que o céu ainda estava no controle. E agora, com clareza, você enxerga que até as estratégias do inimigo foram usadas a seu favor. Porque quem é escolhido, até o caos trabalha para seu crescimento. Você apareceu na vida deles como resposta. Mas eles estavam tão mergulhados nas próprias dores, traumas e padrões repetitivos que não reconheceram. Você era a saída, um convite vivo à mudança, à evolução, à quebra de ciclos que eles diziam odiar. Mas quando essa chance veio personificada em você, humilde, verdadeira, desafiadora, eles recusaram, porque você não oferecia conforto, você oferecia transformação. E transformar dói. Por isso preferiram a prisão que já conheciam. Você não foi rejeitado por ser insuficiente. Foi rejeitado por ser demais. De mais verdade, de mais confronto, de mais intensidade para quem queria apenas continuar sobrevivendo emocionalmente anestesiado. Você desafiava as mentiras que eles contavam a si mesmos. E por isso, você foi rotulado como difícil, intenso, complicado, mas tudo isso era só resistência à luz que você carregava. Luz que incomoda, não porque fere, mas porque revela. E agora eles vivem os mesmos ciclos.
as mesmas dores recicladas em novos rostos. A vida não evoluiu, só mudou de forma. E silenciosamente, no fundo da alma, eles sabem, você era a resposta. A porta estava aberta, mas eles a fecharam. E essa decisão, embora nunca admitam, é lembrada todos os dias pelas correntes que continuam a carregar, mesmo quando ninguém mais vê. Existem bênçãos que vêm disfarçadas de pessoas comuns. Você foi uma dessas bênçãos, enviado não apenas para somar, mas para elevar. Mas, por não brilhar de forma óbvia, foi subestimado. Te olharam com olhos naturais, ignorando que por trás da sua presença estava uma unção silenciosa. Eles pensaram que você era comum, e por isso te trataram como se fosse descartável. O problema é que você era a resposta de oração, mesmo que eles ainda não soubessem disso. O preço da ignorância espiritual é alto, porque desprezar o que vem de Deus é fechar portas que talvez nunca mais se abram. Eles achavam que estavam apenas encerrando uma conexão, quando na verdade estavam rompendo um elo com o próprio céu. E agora sentem o peso dessa perda. Não por orgulho, mas por ausência. A vida perdeu cor, leveza, direção. E o que antes era fácil, agora parece sempre dar errado. Porque onde havia favor, agora há vazio. Você foi embora e levou consigo mais do que sua companhia. Levou a graça que pairava sobre aquela relação. Levou a intuição que evitava decisões erradas. Levou o equilíbrio que ninguém sabia que vinha de você. E agora resta apenas o eco da ausência. Uma ausência que grita, uma ausência que ensina. Porque o céu, quando se retira, não faz escândalo, mas deixa saudade. Eles acharam que tinham vencido, que suas palavras não foram ouvidas, que suas traições não tiveram testemunhas. Mas o que esqueceram é que existe um olhar que nunca desvia, uma justiça que não precisa de tribunal terreno para agir. Deus estava lá. Em cada lágrima que você derramou em silêncio, em cada momento que você escolheu não revidar, em cada injustiça que você engoliu para manter sua paz. Nada passou despercebido. Nenhuma intenção oculta ficou sem registro no céu. A justiça divina não grita, ela sussurra e executa. Ela não chega com alarde, mas com precisão. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto você avança em silêncio, aqueles que te feriram estão sentindo o peso de suas próprias ações. Portas se fechando, oportunidades sumindo, relacionamentos desabando, não porque você desejou o mal, mas porque há leis espirituais que se movem a favor dos que foram injustiçados. E quando o céu decide agir, não há argumento que impeça. Essa justiça não vem para humilhar, mas para corrigir. Não se trata de vingança, mas de restauração. O que foi tirado de você está sendo devolvido. Com juros, com honra, com paz. E o mais impressionante é que você não precisou levantar um dedo. A mão de Deus fez tudo. E agora, aqueles que zombaram do seu processo estão aprendendo que brincar com o sagrado tem um custo. E esse custo é pago na moeda mais dura, o arrependimento silencioso. Eles não falam mais com você, mas pensam em você todos os dias. Não porque sentem sua falta no superficial, mas porque sua ausência pesa no invisível. Cada conquista sua ecoa como um lembrete. Cada passo dado é um estalo de consciência. E embora tentem disfarçar, o silêncio deles grita arrependimento. Não é remorso pela distância, mas pela forma como te trataram quando te tinham por perto. Agora, a convicção silenciosa os persegue. É um tipo de dor que não aparece em fotos, não se revela em redes sociais, mas que corrói por dentro, porque eles sabem, mesmo sem admitir, que perderam mais do que uma conexão. Perderam o acesso a algo que não era terreno. Você era cobertura, era intercessão, era equilíbrio. E agora, sem sua presença, tudo parece fora de ordem. O ambiente que antes era leve, agora pesa. A vida que antes fluía, agora trava.
Tudo por causa de uma escolha feita com base na arrogância e não no discernimento. Eles não conseguem te aplaudir, não porque você não mereça, mas porque aplaudir exigiria admitir o erro. E o orgulho não permite. Então, eles se calam, observam de longe e torcem em silêncio, não por você, mas contra a dor que sentem por dentro. Só que o universo é honesto demais, e Deus é justo demais, e por isso cada avanço seu os confronta. Não por maldade, mas por justiça. E o que antes era zombaria, agora é memória de um erro irreparável. Nem todo teste vem com aviso. Às vezes, ele chega em forma de pessoa. Você foi essa prova viva, enviado não para ser idolatrado, mas para ser reconhecido, não com olhos naturais, mas espirituais. Deus te posicionou na vida deles como um teste silencioso, uma oportunidade de honra, de respeito, de amor verdadeiro. Mas eles falharam. Não por falta de chance, mas por excesso de ego. Preferiram competir quando deveriam cobrir. Ridicularizaram quando deveriam proteger. Eles pensaram que estavam lidando com alguém comum, que podiam te trocar, descartar, zombar e seguir impunes. Mas o que não sabiam é que você carregava algo sagrado. Você era um ponto de transição. E agora, Deus está usando sua vida como exemplo. Não para envergonhá-los, mas para ensiná-los. Sua ascensão é o testemunho do que acontece quando alguém passa pelo fogo e não perde sua essência. Sua paz é o julgamento silencioso daquilo que eles destruíram com palavras e ações. Você era a prova, e eles falharam, mas o mais impactante é que agora a sala da prova virou palco, e enquanto você floresce, eles assistem. Não com raiva, mas com aquela mistura de vergonha e nostalgia que acompanha toda escolha mal feita. Você não precisou provar nada, porque o próprio céu fez questão de exaltar aquilo que um dia foi ignorado. E agora, sua existência é a lição viva de que não se deve desprezar aquilo que foi enviado para mudar destinos. Você tentou se esconder, tentou se diminuir para caber em espaços pequenos, para não incomodar, para ser aceito. Mas era impossível esconder o brilho de quem foi criado para iluminar. Seu crescimento era inevitável, sua vitória já estava escrita, e nenhum ataque, traição, zombaria ou abandono foi capaz de impedir isso. Na verdade, todos esses elementos foram combustível. O que era para te parar, te impulsionou. O que era para te calar, te deu voz. Esse brilho não é ostentação, é evidência de um processo vivido no silêncio, de dores enfrentadas em segredo, de orações feitas entre lágrimas. É a colheita de sementes plantadas no solo da fidelidade, mesmo quando ninguém estava olhando. É o reflexo de uma vida que escolheu se alinhar com o propósito, e não com as expectativas alheias. E agora, esse brilho se tornou incômodo para alguns. Não porque é falso, mas porque é verdadeiro demais. Eles tentaram te enterrar, mas não sabiam que você era semente. E agora, florescendo diante dos mesmos que um dia duvidaram, você é a prova viva de que propósito não pode ser sabotado, que luz não pode ser apagada, que quem é escolhido carrega dentro de si um chamado que nem o tempo, nem o inferno, nem a rejeição podem impedir. Seu brilho não veio para provocar, veio para mostrar que a vitória é inevitável para quem escolhe não desistir, mesmo quando tudo diz que não vai dar certo.